Bom dia a todos. Estamos começando a nossa aula ao vivo da Escola Bíblica Dominical, nossa proposta, a lição da CPAD, né? Nesse trimestre, a Igreja Eleita. Estamos falando sobre a Carta aos Efésios, ok? Carta aos Efésios, escrita por Paulo, mais ou menos no ano 60, 62, 64 depois de Cristo. Atos capítulo 19. Paulo, na sua terceira viagem missionária, encontrou 12 crentes ali em Éfeso e batizou eles na águas em nome de Jesus, porque eles eram batizados só no batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Encontrou 12 ali e batizou eles nas águas em nome de Jesus. Aí orou por eles, eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí ele ficou ali 2 anos ensinando esses crentes. Claro que depois, com certeza, agregaram mais pessoas. E por causa de todo esse início com base no poder de Deus e na palavra de Deus, diz o texto bíblico de Atos 19 que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Toda a Ásia, coisa tremenda, né? E um pouco antes de Paulo ir para Jerusalém, onde ele seria preso, ele se reuniu com os anciãos, isso é, o presbitério, que a palavra ancião e presbítero é a mesma coisa, fala da liderança. Ele se reuniu com os anciãos ali de Éfeso e deu orientações, até falou que iam entrar lobos no meio deles, ensinando coisas que não tinham nada a ver, coisas que estavam fora da palavra. Então essa igreja ali em Éfeso é uma igreja muito forte, e essa carta Paulo escreveu mais ou menos 10 anos depois que se formou aquela igreja ali em Éfeso. E depois, se você ver 40 anos depois da carta, você vai encontrar a situação da igreja de Éfeso lá em Apocalipse, quando Jesus fala para João a situação da igreja de Éfeso, ok? Então vamos lá. Hoje a lição número 5, uma lição muito boa. Libertos do pecado numa nova vida em Cristo. Primeiro ponto, vamos para o texto áureo, né? Que está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado e perdoados e salvos da condenação, e ainda receberemos o direito da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos chegar diante do trono de Deus para o adorá-lo. Nós vamos chegar diante do trono de Deus para o adorá-lo. Quem não chegar diante do trono de Deus para o adorar, porque creu no Evangelho, chegará diante do trono de Deus para juízo. Então é muito sério isso. Em Hebreus diz que está ordenado o homem morrer uma vez só, vindo depois o juízo. Então não tem segunda chance, não tem volta. Morreu, morreu. Ok? Vamos para a lição. Paulo, nesses textos de Efésios, capítulo 2, a leitura bíblica clássica, capítulo 2, versículo 1 a 10, Paulo mostra ali o antes e o depois dos crentes de Éfeso. Se você abre ali a sua Bíblia, no capítulo 2 da carta aos Efésios, e nós vamos aqui estar comentando e meditando dos versículos 1 a 10, que é a base de estudo da lição da escola bíblica. Capítulo 2, abra sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 1 a 10, ok? Abra aí. Pega a tua Bíblia aí, crentes. Então, olha só, Paulo faz análise mostrando o antes e o depois dos crentes de Éfeso. No versículo 2, olha só o verbo que ele usa, andastes. E no versículo 3, ele diz também que andávamos. No versículo 2, ele diz andastes. E no versículo 3, andávamos. Então ele mostra o quê? A situação do passado, como esses crentes de Éfeso estavam. Aí no versículo 10, que é o último versículo da base da lição, ele diz, somos. Tá vendo? Então é agora, o atual, o depois do encontro que eles tiveram com a palavra de Deus, com o Evangelho. Então olha só, é o antes e o depois. Então Paulo começa no antes, na situação que os crentes de Éfeso estavam, aquelas pessoas estavam. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. E a parte 1 do primeiro tópico é
nossa condição anterior. Quando nós lemos a Bíblia, ela fala conosco. É a palavra de Deus falando conosco. Deus enviou a sua palavra para a humanidade. Então Paulo já começa ali no versículo 1, olha ali, no versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Isso é, Paulo falando para os crentes de Éfeso, vos vivificou. Essa palavra não está no original, ela foi incluída para dar sentido ao texto, ok? Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então Paulo, mostrando a condição anterior dos crentes de Éfeso, ele já diz como é que eles estavam. Mortos em ofensas e pecados. O que é isso? Isso é o quê? Morto, a palavra morto ali a ideia é cadáver. A ofensa é transgressão. E pecado o que é? No grego é harmatia, errar o alvo, sair do objetivo de Deus. Ok? Errar o alvo. Então estavam mortos, era um cadáver. Se você ouviu falar, aconteceu um acidente, tem um cadáver lá. Claro que a gente não usa essas expressões. Mas se você ouvir falar, tem um cadáver lá naquele lugar, ou no acidente, o que você vai entender? Tem um corpo de uma pessoa que está lá e está sem vida. Então, quando Paulo fala que vocês eram mortos, vocês eram um cadáver, vocês estavam sem vida. Mas por quê? Por causa das suas ofensas e dos seus pecados. Então, estavam mortos por causa das ofensas e dos pecados. Eram uns cadáveres ambulantes. Está entendendo? Então, o homem afastado de Deus, ele nem nota que está morrendo. Ele está morrendo. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Que Deus fala para Adão. Você pode comer de toda a fruta do jardim. Só da fruta do conhecimento do bem e do mal, essa não. Estávamos mortos. Isso a humanidade é um cadáver ambulante, a humanidade sem Cristo. A humanidade sem Deus, não. A denominação não pode trazer vida. Se a denominação estiver pregando a palavra de Deus, o Cristo vivo, aí sim. Mas a placa não salva, a denominação não salva, a instituição religiosa não salva. Ela tem a sua relevância, tem a sua importância, mas ela não é o fim, ela é o meio. Então esse povo ali, como Paulo fala, vocês estavam tudo morto, sem vida. Isso é, por causa do quê? Das suas ofensas, suas transgressões. E porque vocês são pecadores, por causa dos pecados de vocês erraram algo. A cidade de Éfeso é uma cidade idólatra. Havia ali o templo da deusa Diana, que as pessoas traziam as suas ofertas para o templo, e por causa daquelas ofertas podiam ter relações sexuais com as prostitutas cultuais, as sacerdotisas. Então era uma cidade muito idólatra, com muita promiscuidade. Está entendendo? Então quando o evangelho chegou ali, confrontou isso. Confrontou aquela vida. No começo foi só 12, disse que havia uma cidade com 30, 40, 50 mil habitantes, no começo foi só 12. Mas depois, pelo poder da palavra de Deus, o negócio se expandiu. O poder de Deus e o poder da palavra de Deus. O negócio se expandiu. Então vamos lá. Então assim que eles estavam mortos por causa das suas ofensas, suas transgressões e por causa dos seus pecados. Estavam fora do objetivo, da direção de Deus. E assim é a situação da humanidade. Abra comigo a tua Bíblia, Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então olha só, essa é a situação da humanidade. A humanidade sem Deus. Os pecados, as iniquidades fazem divisão. Isso é o que? Separação. Não pode chegar perto. O ser humano não pode chegar perto de Deus por causa dos seus pecados, das suas iniquidades. Olha o versículo 3, que é mais forte ainda. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidades. Claro, Isaías estava ali falando com Israel, os crimes de Israel. Mas quando nós lemos Israel no Velho Testamento, entendemos o povo que ouviu a palavra de Deus no Novo. Então olha só, a situação do povo de Israel, também a situação da humanidade. Então serve para nós, serve para a humanidade hoje em dia. Aí nós lemos esses dois versículos, número 2 e número 3, e vemos assim, ó, o ser humano separado de Deus. Agora olha o versículo 1 aqui, 59:1. Olha só, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não pode ouvir. Quantas vezes você já escutou isso?
em reuniões que falava assim, a mão do Senhor não está encolhida, e o seu ouvido não está gravado, que não pode ouvir, não sei o quê. O povo lá, glória a Deus. Mas não lê os versículos 2 e 3. Isso é muito perigoso, você lê um versículo desse para o povo, e depois tem a continuação. Então você não pode pegar um versículo fora do contexto e levar para o povo. Isso é errado. Tem versículos que falam que Deus abençoa, Deus dá vitória, sim, mas fale o contexto certo, ok? Então vamos lá, anota ali, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, Jesus encontrou um homem ali que estava 38 anos paralítico, e aquele homem foi curado. Depois Jesus encontrou ele novamente, disse para ele assim, olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que é pior do que a pessoa, tá entendendo? Isso é muito sério. Então é muito sério o homem afastado de Deus. O que é pior do que a pessoa ficar 38 anos paralítico, esperando alguém ajudar e ninguém ajuda? Então olha só como é sério a questão do pecado. Parte 2 do tópico 1. Nossas ofensas e pecados. Então, já Paulo usa outro versículo. O versículo 2, nós estávamos no 1, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Por quê? Aí Paulo explica no versículo 2, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Acompanha aí na tua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 2. Que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, olha só, que Paulo está dizendo, por que estavam mortos em ofensas e pecados? Porque eles andavam conforme o curso desse mundo. A palavra curso quer dizer o quê? O meio, aquilo que continua. Na verdade, o que é? É segundo a correnteza, onde a correnteza vai, o mundo vai. Então, esse mundo corrompido, esse mundo podre, esse sistema, quando a palavra fala mundo, a palavra é cosmos, fala de universo, mas também fala de sistema. Então, o sistema desse mundo está corrompido. Nós estamos vendo agora, todo mundo preocupado com a saúde, e tem líderes mundiais ou locais, depende da localização, não vou dizer nenhum aqui, mas tem pessoas que estão aproveitando essa situação para se tornar, ganhar eminência, pegar fama e conquistar uma posição melhor. Estão usando essa situação. Isso é terrível. Mas isso é o quê? É o curso desse mundo. É onde o mundo segue. É onde a correnteza deste mundo. Tá entendendo? Então é isso que está acontecendo. Vocês andaram segundo o curso deste mundo. E olha só, quem é que rege o curso desse mundo? Paulo já fala, segundo o príncipe das potestades do ar. A palavra príncipe quer dizer governante. Potestade quer dizer autoridade, e ar são as regiões aqui, não as regiões celestiais, as regiões aqui da nossa atmosfera, onde os espíritos malignos estão andando, onde os espíritos malignos vivem, nas regiões do ar aqui, da nossa atmosfera. Então toda a casta de espíritos malignos está nas regiões aqui do ar. Se Deus abrisse nossos olhos para nós vermos o mundo espiritual, gente, meu Deus, nós ficávamos em casa e não ia para lugar nenhum, aí mesmo que ia ter isolamento social. Tá entendendo? Então, quem é que rege o curso desse mundo? É o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera. Que espírito é isso? É influência. Então, o que é? Esse mundo, a influência desse mundo é pelo príncipe das potestades do ar. Tá entendendo como é que está esse mundo? E nós estamos aqui. E nós, os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, estamos aqui. E como é que fica? Jesus disse para o Pai, Evangelho de João, capítulo 17, não peço, anota aí, não peço que os tire do mundo, mas que o livre-os do mal. Aí Jesus dá outra fórmula maravilhosa. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Tá vendo? Santifica-os, separa-os. Eles estão nesse mundo, mas não são desse mundo, depois ele diz. Separa-os, santifica-os na tua palavra, separa eles. Quer dizer, eles estão lá, mas aquele lá é meu, aquele é meu, aquele não é meu. Deus sabe quem é quem, porque Deus conhece o coração do ser humano. Porque quando você lê a palavra de Deus, você está se separando. Mas aí você tem que fazer aquilo que Jesus disse no final do Sermão da Montanha. Capítulo 7, versículo 24, 25, por ali. Que ele disse assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica, será como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem os ventos e vem os rios, e a casa ficou firme. Então você tem que ler a palavra,
meditar na palavra e praticar a palavra. Aí você vai ser uma casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. O escritor aos Hebreus falou, 12:2. Ele disse, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Aí nessa mesma carta está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então se você ouve a palavra, se você medita na palavra, você pratica a palavra, você vai estar com a casa sobre a rocha. Então aí sim, Pai, santifica-os na tua palavra, separa-os na tua palavra. Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. Não são desse mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Tá entendendo? Então assim, ó, e o que nós estamos vendo agora nesse momento atual é o cumprimento da palavra. Não podemos orar para a palavra não se cumprir, a palavra vai se cumprir. Nós temos que orar para Deus cumprir aquilo ali, nos livre do mal. Deus só nos tire desse mundo no dia do arrebatamento, ou quando chegar a nossa época, nós sair desse mundo, ou a nossa hora individual, ou a hora da igreja. Mas até lá, nós vamos estar nesse mundo. E olha que Paulo fala, que esse mundo andava segundo o curso, segundo o príncipe das potestades do ar, esse espírito, essa influência, que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. A palavra desobediência quer dizer o quê? Obstinados. E a palavra obstinados quer dizer o quê? Teimosos. A palavra obstinados quer dizer teimosos. É o finalzinho da mesma parte 2. Então Paulo diz ali tudo que esse povo estava. Ele andava segundo o curso desse mundo. Olha só. Segundo o regente desse mundo, príncipe das trevas, príncipe das potestades do ar. E o espírito da influência que agora opera nos filhos da desobediência. Então o curso desse mundo está nos filhos da desobediência. Ok? Então vamos lá. Versículo 3. Entre os quais todos nós, olha Paulo colocando também, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, isso é, vinha deles mesmo, isso era próprio deles, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então olha o que Paulo está dizendo, então eles eram o quê? Filhos da ira. Então olha só, eles andavam nos desejos, na vontade, a palavra desejo ali é ânsia, é desejo incontrolável, vontade incontrolável, nos desejos da carne e dos pensamentos, o próprio pensamento. Por isso que quem conhece o coração é Deus, o próprio pensamento e os desejos da carne, isso é terrível. Então olha só como está a humanidade, como eles estavam antes, Paulo colocando para os crentes de Éfeso nessa carta, a situação deles antes. Vamos lá. Então, éramos também filhos da ira. Meu, esse aqui, olha o que Paulo está dizendo, olha nós, camarada. Antes de Jesus, nós éramos filhos da ira. O espírito, a influência, fazia nós ser filhos da desobediência. E além disso, nós éramos filhos da ira. Nós éramos igual aos outros, nós éramos irados, não queria saber de nada, nós éramos rebelde, nós éramos cheios de problemas, cheios de dificuldade. Internamente, não estou dizendo financeiramente, internamente, não adianta tu ter rios de dinheiro e aqui dentro tu é todo estragado. Não adianta botar a roupa mais linda do mundo e pro teu coração é ruim. Então olha só como é que era. Nós éramos filhos da ira. E de quem é a vingança? A ira, quem é que vai se vingar? A vingança é de Deus. Então Deus ia se vingar de quem? De nós. Então olha o que Paulo fala. Nós éramos tudo isso. Então olha só essa primeira parte, o anterior, o antes desse povo, eles eram, vamos lá, versículo 1, estavam mortos em ofensas e pecados, eram cadáveres ambulantes. Versículo 2, andavam segundo o curso, a direção desse mundo, regido por Satanás, eram filhos da desobediência, e no versículo 3, andavam nos desejos da carne e os pensamentos da carne, e eram considerados filhos da ira. Olha só a situação terrível que estava esse povo de Éfeso e que está muita gente, a grande parte da humanidade, a situação da humanidade. Vamos lá. Aí vem a parte 2. Vivificados pela graça. Então olha só, começa, os 3 primeiros versículos, diz toda a situação que estava esse povo. Agora ele começa a falar da grandiosa, maravilhosa bondade e benignidade de Deus para com o ser humano. E o ser humano não entende isso, não olha para a eternidade. No Salmo 90 diz que a nossa vida é de 70 anos e alguns por sua robustez chegam aos 80. Então o ser humano, ele tem data de validade.
Você, quando compra algum produto no mercado, você vai olhar a data de validade, essas coisas assim mais perecíveis, pão, né? Você olha a data de validade, porque você não quer comprar algo que está se acabando, está estragando. E o ser humano tem data de validade e não procura ver o dia que ele vai partir, não procura se preparar para enfrentar a eternidade. O que tem data de validade é esse corpo. Mas daqui nós vamos partir para a eternidade. Ou nós vamos estar diante do trono de Deus para adorá-lo, ou vamos estar diante do trono de Deus para juízo. Então não tem, o ser humano tem data de validade. Vamos lá. Mas olha aí que Paulo fala, depois de colocar toda essa situação ali do ser humano, dos crentes de Éfeso, olha o que ele diz no versículo 3. Mas Deus, esse mais aqui é maravilhoso. Mas Deus, é a preposição que ele fala tudo, vocês estão ruins, vocês estão perdidos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Essa palavra riquíssimo quer dizer o quê? Que Deus tem todos os recursos disponíveis. O grande recurso da misericórdia, da compaixão. Então todos os recursos de Deus estão disponíveis para o ser humano. E o ser humano não olha para a eternidade. E Jesus deixou isso para nós, a igreja. A igreja, não a denominação, a igreja. Porque denominações tem muitas, placas tem muitas, mas igreja é uma só, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Pode colocar a igreja do não sei do que, papapá, pode colocar o que quiser, pode colocar ali no CNPJ, né? Igreja, tal, pode colocar, mas é uma denominação. A igreja de Cristo não é uma placa. A igreja de Cristo é uma só, a igreja dele. A igreja de Cristo está pura, a igreja de Cristo está perfeita, a igreja de Cristo está pronta para o arrebatamento, a igreja de Cristo está adornada, está limpa, está purificada, a igreja de Cristo não tem mancha. Essa igreja está pronta. As denominações, as placas, eu não sei, porque a igreja somos nós. Jesus vem buscar um povo, a igreja dentro das denominações, ou fora dela, depende, Deus é que conhece o coração de cada um. Não é porque o camarada não está dentro de uma igreja, não está frequentando um culto, ou está só visitando várias igrejas, não é por causa disso que eu posso dizer que ele vai ou não vai subir no arrebatamento. Eu não posso dizer isso. Quem sabe é Deus. Paulo falou, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e no coração se crê para a justiça. Então quem conhece o coração do ser humano? Eu? Não. Quem conhece é Deus. E é Deus que vai levar a pessoa. Deus sabe quem ele vai levar. Se a pessoa está na igreja dele ou não. Eu pertenço à Assembleia de Deus. Não é porque eu estou numa denominação que quer dizer que eu sou salvo. E não é porque eu não estou numa denominação, não quer dizer que eu não sou salvo. Está entendendo? Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar Jesus Cristo. Essa é a grande função da igreja. Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus deixou só essa ordem para a igreja. Não é para fazer impérios aqui na terra. Jesus não deixou para nós fazer trono de marfim, grandes impérios. Tivemos um exemplo do passado que não deu certo. Vamos parar, vamos investir nas almas, que é o mais importante. Vamos lá. Então, mas Deus que é riquíssimo, isso é, seus recursos não têm fim. Olha, versículo 4, acompanha ali. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Olha, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos. Por quê? Por que nós o amamos? Ah, porque ele me dá casa, porque ele me dá carro. Ah, porque ele me deu saúde. Ah, por quê? Por que eu amo? Por que nós o amamos? João fala. João que queria cair esse fogo do céu para destruir o povo de Samaria. E Jesus disse assim, ó, o que vocês estão pensando? Eu não sou isso, eu não vim para isso. Aí olha o que João escreve na sua primeira carta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa palavra primeiro ali quer dizer antes de tudo, acima de tudo. Então antes de tudo e acima de tudo, Deus nos amou primeiro. Então por isso que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E a ideia é a seguinte, vem alguém e se declara para você, eu te amo, estou apaixonado por ti, quero cuidar de ti, quero te levar contigo, quero te levar para morar comigo. Aí aquelas palavras são tão fortes, tão maravilhosas, tão envolventes, que você se apaixona na hora também. Isso que é evangelho. Isso que é a palavra de Deus. Deus vem e declara o seu amor por você, aí você se apaixona na hora. Olha o Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus demonstrou o seu amor para conosco, que deu seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Esse ainda quer dizer, naquele momento, naquele instante,
nós éramos terríveis, como diz o Paulo aqui, filhos da ira, filhos da desobediência, andávamos no curso deste mundo que é regido por Satanás, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, nos amou primeiro. Vamos lá, vamos correr aqui. Parte 2 do tópico 2, vivificados pela sua graça. Então agora, Paulo, no versículo 5, então ele retorna um pouco a questão da situação que estavam antes, para mostrar o quanto que Deus tinha sido riquíssimo em misericórdia. Versículo 5, acompanha ali. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, os cadáveres ambulantes, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, Deus que é riquíssimo em misericórdia, ele nos vivificou juntamente, isso é, junto com Cristo. Então é tudo em Cristo, tudo é em Cristo. Cristo é a nossa primícia. Cristo foi apresentado como primeiro fruto para Deus, agora é nós, a colheita. Veio Cristo e agora vem a colheita de Deus, que somos nós, a igreja. Então ainda ele completa, pela graça sois salvos. Isso é um favor não merecido. Ah, gente, vamos se agarrar em Deus, vamos se agarrar em Jesus, vamos divulgar o evangelho, vamos viver mais a palavra. Olha só que amor é esse, como canta a Luma Eupídio. Que amor é esse? Deus nos vivificou juntamente, isso é, conforme Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também. Cristo ressuscitou há 2000 anos atrás, e nós estamos aqui nessa terra, ainda não morremos, mas já fomos ressuscitados pela fé, pela graça sois salvos, pela fé. Vamos lá, versículo 6. Exaltados por sua graça. Olha só, no 5 diz assim, nos vivificou juntamente com Cristo. E no 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Paulo fala, né? Nos ressuscitou juntamente. Isso é, junto com Cristo. Como Deus ressuscitou a Cristo, nós somos ressuscitados também. Então estava ali Jesus. Vamos colocar aqui um exemplo, uma ideia. Estava ali Jesus, no Hades. E está aqui o Alfredo. Uma pessoa terrível, pecadora. Aí Deus vem e ressuscita Jesus. E eu sou ressuscitado também, juntamente. É nós. Jesus, nosso irmão mais velho, João 1:12. Jesus, nosso irmão mais velho. Então nós ressuscitamos também, junto com Cristo. É tudo por Cristo. Tudo é por Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que é isso? Cristo está onde? Está à direita de Deus. Então, se Cristo está à direita de Deus, nós também estamos à direita de Deus, gente. À direita de Deus. Por que a direita? Porque a direita falava de honra. Os reis tinham os conselheiros à direita. Mostrava que estavam sendo honrados. Ok? Era a posição. Era só para mostrar, isso era um costume. Não tem nada a ver se a pessoa é boa, a pessoa é má. Ok? Tinha conselheiro que era terrível. Era a questão do costume de honrar. Então, quando a palavra fala que Cristo está à direita de Deus, Deus honrou a Cristo. E se Cristo está à direita de Deus, nós também estamos à direita de Deus. Os que cremos, por isso que o texto diz, o comentarista fala, vivificados por sua graça, favor imerecido, e exaltados por sua graça. Então nós somos vivificados e exaltados sem merecer. O Amã fez a forca para matar o Mardoqueu e acabou usando a forca para ele. Aí pregamos e cantamos, né? Vai ter virada e tal. Mas agora tu imagina, o Ramã, um cara terrível, maquiavélico, ficava à direita do rei. Então, humanamente olhando, não merecia. Agora, eu e tu merecia? Nós merecíamos ficar à direita de Deus, junto com Cristo? Não. Por isso que é graça. Por isso nós somos vivificados por sua graça e exaltados por sua graça. Vamos lá, para encerrar, parte 3. A salvação não vem por obras. A salvação não vem por obras. Parte 1. Graça como meio de salvação. Aí no versículo 7, acompanha ali comigo. Que Deus nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Versículo 6, né? Aí no 7 ele diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Gente, para mostrar nos séculos vindouros, isso é na consumação, na eternidade. Isso aqui não é bem material, não. Não é. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus que falou. Aí os caras que estavam ouvindo ali disseram, mas quem poderá se salvar? Por que falaram isso? Porque na época havia um conceito de que um rico era uma pessoa que Deus amava, que Deus gostava muito. A pessoa que tinha riqueza e saúde era uma pessoa que Deus amava e gostava muito.
quem era pobre e tinha doença era a pessoa que Deus odiava, Deus amaldiçoava. Então havia esse conceito, e quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, eles falaram, quem poderá salvar? Por causa desse conceito. Aí Jesus diz assim, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Gente, a salvação não depende de condição financeira, a salvação não depende de nada, a salvação não vem por obras. E olha o que Paulo fala, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. A abundância fala de uma vastidão, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Se não for por Cristo, não adianta nada. A tua placa vai te ajudar, a tua denominação vai te ajudar, a tua religião vai te ajudar, tu viver em comunidade de fé vai te ajudar, ok? Tudo vai te ajudar, mas a tua vida tem que estar centrada em Cristo Jesus. As palavras de Cristo têm que estar na tua vida, os ensinamentos de Cristo têm que estar na tua vida. Eles falam, está na Bíblia, Jesus fala assim, entrai pela porta estreita e pelo caminho apertado, certo? O que é porta estreita? O que é caminho apertado? Jesus disse assim, Evangelho de João capítulo 10, eu sou a porta. E depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é a porta é Jesus, quem é o caminho é Jesus. Então por que Jesus é a porta estreita e o caminho apertado? Quando ele diz assim, amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Tá entendendo? Aí ele diz assim, se alguém fazer tu caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Aí Paulo ainda acrescenta, porque foi impulsionado pelo Espírito Santo. Se teu inimigo tiver fome, paga um espeto corrido para ele. Se o inimigo tiver sede, paga aquela Coca-Cola bem gelada para ele. Então é isso. Porta estreita, caminho apertado. Não é religiosidade, não. Leia a palavra. Os ensinamentos de Cristo têm que estar na tua vida, porque é tudo em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala. Pela sua benignidade para conosco, quer dizer, o amor de Deus está em nós por Cristo Jesus. Senão não tem nada. Se não tivesse Jesus para Deus ressuscitar, nós não estaríamos aqui. Viva a comunidade de fé, sim, mas viva para Deus. Vamos lá. A salvação não é por obras. Você pode ofertar o que você quiser na denominação. Vai ajudar, vai abençoar, sim. Mas isso não vai te salvar. Isso não vai fazer tu melhor diante de Deus. Vamos lá. Parte 2. Obras como evidência da salvação. Aí Paulo fala no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é a fé que é dom de Deus, ok? O que é o dom de Deus ali é a graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porque eu criei, porque eu acreditei. Tá entendendo? Isso, aí eu entendi, poxa, eu não mereço. Eu não mereço. Graça quer dizer também presente. Eu não mereço esse presente. Por meio da fé, mas eu acreditei, e isso não vem de vós, é dom de Deus, a graça é dom de Deus, tá entendendo? Não merecemos, então as obras, elas não salvam, elas acompanham a salvação. Tudo que você faz em prol do reino, na tua comunidade de fé, é por gratidão. Não espere tapinha nas costas, não espere estar num palco ali na denominação para anunciar, o irmão fulano doou tanto, o irmão fulano doou tantas cestas básicas, não espere isso. Olha o que Jesus falou no Sermão da Montanha, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda dá. Não é para aparecer. Se você vai ajudar alguém, dê sem a pessoa saber, porque grande é o teu galardão no céu. Para com esse negócio de querer aparecer. Ninguém falou nada que eu ajudei. Não espere tapinha nas costas aqui. Isso não vale nada perante Deus. Faça para Deus sem ninguém saber. Eu queria abençoar a minha comunidade de fé. Passou ali a salva, dê ali sem ninguém saber, pronto, é você e Deus. Vamos parar com esse negócio de querer tocar a trombeta quando damos alguma oferta na igreja, quando abençoamos alguém, aí vamos dar testemunho ainda. Para com isso, é você e Deus. Quando você for testemunhar alguma coisa que Deus fez na sua vida, nessas questões, fale como se fosse outra pessoa. Olha o que Paulo fala em Coríntios, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, era ele, mas ele queria exaltar Cristo. Olha o que João falou, que ele cresça, Evangelho de João capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua, faça tudo sem aparecer, apareça para Deus, não para os homens. Mas não, tem que ir lá na frente, falar, não para com isso, vamos parar, vamos ser mais crente, mais cristão. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós temos que iluminar o mundo, tá entendendo? Não ser iluminado, nós temos que iluminar, não ser iluminado. Vamos lá.
Aí no versículo 9 ele fala sobre isso. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Está entendendo? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Olha aí, tudo em Cristo, ó. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso é, para que andássemos, para que vivêssemos. Deus preparou, Deus deixou tudo preparado para a tua caminhada aqui na terra. É só tu entrar no caminho e pronto. Ah, mas eu não sei. Vai orar. Deus te deu o maravilhoso Espírito Santo que está dentro de ti. Deus te deu o maravilhoso Espírito Santo dele que está dentro de ti, para tu ser guiado pelo Espírito. Escute o teu líder, veja as palavras que ele prega, chegue em casa, leia o que ele pregou, e medite no que ele pregou, peça direção para o Espírito Santo. Vamos buscar mais a Deus. Deus nos deu o seu maravilhoso Espírito Santo. Então, para nós sermos guiados pela palavra, o Espírito, olha o que Jesus falou, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar das minhas palavras. Fará lembrar das minhas palavras. É só ter comunhão com o Espírito Santo. Quando for orar, Espírito Santo me ajuda a orar. Espírito Santo, eu tenho que fazer isso? Eu posso fazer isso, Espírito Santo? Não. É que às vezes tomamos decisões sem falar com Deus. Eu estou com situação para resolver. Já faz alguns anos aqui que eu fui ajudar pessoas que eu amo, que eu gosto. Só que eu não orei, não pedi direção de Deus. E agora não estou sofrendo, mas estou com uma situação meio difícil para resolver. Está entendendo? Então é isso, tenho que pedir direção para Deus. E agora eu chego diante de Deus e digo assim, Deus, eu não pedi o teu aconselhamento por essa situação que eu estou vivendo. Me perdoa, Senhor, agora me ajuda a resolver. E Deus está me ajudando a resolver. Porque eu me humilhei perante o Senhor. Não falei para ninguém, só quem sabe é minha esposa, não falei para ninguém. Só falei para Deus. Então, as obras não é para que ninguém se apareça, que ninguém seja iluminado. Para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras. Essa palavra boas ali, quer dizer as ações em prol do reino de Deus. E obras fala de trabalho, de serviço, mas você faz por gratidão, não por religiosidade. Você não é obrigado a fazer nada. Você tem que fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Não sabe? Vai orar, vai pedir direção para Deus. Amém? Então olha só que texto lindo. Antes éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso desse mundo, que nem Paulo fala, versículo 1, 2 e 3. Andávamos segundo a correnteza desse mundo, que é regida por Satanás. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, fez ressuscitar juntamente com Cristo Jesus e nos colocou nas regiões celestiais, ao lado de Deus Pai, à direita, junto com Cristo, e preparou as grandes obras para nós andarmos nela. Isso tudo é pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Entenda isso na tua vida. Você não merece estar na posição que você está perante Deus, mas Deus assim o quis. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Pai, nesta manhã eu te agradeço por cada um que acompanhou esta aula. Senhor, muito obrigado. Abençoa a vida de cada um, abençoa a vida de cada irmão, cada irmã. Eu repreendo toda enfermidade nesse lar agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa aula. Que essa aula seja uma semente no coração de cada filho teu. Abençoa a vida de cada um, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. E também eu tenho um programa de rádio chamado Geração do Arrebatamento, que é na rádio Minha Gratidão. Procure ali na internet, Rádio Minha Gratidão. Eu tenho um programa chamado Geração do Arrebatamento, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 8h30 da manhã. Me acompanhe lá, tá ok? Bom domingo, Deus abençoe, fique na paz. Tchau.